Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do rico e do Lázaro. Nós vamos tratar aqui do assunto da imortalidade da alma. Muitos creem que a alma é imortal, que o inferno é um tormento sem fim e eterno. Nós vamos agora pegar os pontos mais fortes daqueles que creem nessa doutrina e vamos ver o que a própria Bíblia vai nos dizer. Abra sua Bíblia em Lucas 16, no verso 19. Nós vamos ler aqui. Eu vou pedir que Josa leia a- até o 22. E depois eu dou continuidade. E vocês aí também. Abra sua Bíblia, pega o papel, uma caneta e vá marcando. Para você estudar aí onde você está. Porque esse assunto é muito importante e sério. Muito sério. Porque se essa doutrina da imortalidade for verdade, uma coisa eu digo, cai toda a Bíblia por terra. E a gente não vai poder mais acreditar em mais nada. Só isso que eu digo. Mas nós vamos estudar e vamos ver o que a Bíblia ensina, de verdade. E o Espírito Santo vai nos esclarecer tudo em nome de Jesus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O verso 23. 23 diz assim: E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento, atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora esse é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, o que significa essa parábola? Primeira coisa nós temos que lembrar, isso é uma parábola. Isso daqui é uma alegoria. As pessoas que pegam essa parábola e colocam tudo como literal, ela vai causar uma confusão muito grande. Ela vai derrubar por terra muitas verdades bíblicas. Por exemplo, se a alma é imortal, como é que fica a doutrina da ressurreição dos mortos? Como é que fica a doutrina da volta de Jesus? Né? Porque se quando o cristão morre ele vai direto para o céu, como aconteceu com Lázaro, para que Jesus voltar mais? Não é verdade? Não há uma Um grande choque. contradição com as escrituras? Será que você ainda não pesquisou sobre esse assunto? Se eu estou falando com um espírita agora, hoje, eu acho que você, meu querido, em nome de Jesus, você tem que rever os seus conceitos. Você, cristão também, que acredita assim, tome cuidado. Você tem que rever os seus conceitos.
Porque não é isso que a Bíblia ensina. Jesus aqui ele está fazendo uma comparação. O que significa isso? O que significa? O que Jesus quis dizer com isso? A sua opinião, Josa. O que Jesus quis dizer com isso? O que está por trás dessa parábola? Primeiramente, eu quero agradecer a todos os ouvintes do YouTube que continue pesquisando e se inscreva no canal e faça com que também você compartilhe com seus amigos, seus familiares e compartilhe mesmo, porque isso aqui é muito importante, é o estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aí com mais de 20 estudos, não é, Lélio? Por aí. E você pode ir pesquisando os estudos. E aqui nós estamos estudando para levar realmente a palavra de vida eterna para todas as pessoas. Não com ambição por dinheiro nem por nada. Aqui é gratuitamente. Aqui ninguém põe dinheiro. Ninguém pede dinheiro. Não, aqui é gratuito. Aqui é nós mesmos, com a nossa própria forças e vontade de pregar a palavra de Deus. Sem precisar de ninguém ajudar em dinheiro. Aqui você pode compartilhar com outras pessoas, não em sentido de crescer, ambição de crescimento, não. Aqui nós queremos que a palavra de Deus flui e cresça dentro do coração de cada um de vocês. Agora falando da parábola, nunca Jesus ia fazer uma parábola para poder ser doutrina. Concorda? Concordo. Parábola é alegoria. É uma imaginação. Você imagina um paraíso e você começa a fazer aquilo que está na sua imaginação, começa a desenhar no papel aquela imaginação sua, isso é uma coisa linda. Então é isso que nunca Jesus colocou isso como uma parábola, como doutrina. Jamais ele colocaria isso. E em sentido do que Jesus queria dizer aqui, era somente sobre os ricos, que muitas pessoas são ricos e são ambiciosos, têm ambição por dinheiro. E o dinheiro é bom, mas é a raiz de todo o quê? Todos os males. Todos os males. Jesus estava falando que era muito difícil uma pessoa que tem riqueza, ambição de riqueza, ele ser salvo. Porque a imaginação dele, o coração dele, a mente dele está dentro da sua riqueza, não está em Cristo. É isso que Cristo queria dizer. E o pobre é mais fácil de salvar, porque o pobre, ele vive da ajuda de outras pessoas. E a pregação do Evangelho entra mais fácil no coração dessas pessoas. É a facilidade que Jesus queria dizer. E também, ele queria dizer sobre duas nações. A nação israelita pobres, aquele que era considerado como miseráveis, e aquele rico que se julgava rico, achava que estava dentro das bênçãos de Deus. E o pobre que estava sofrendo a miséria, achava que era um pecado, e Deus estava castigando ele por algum pecado, por isso que ele vivia na miséria. Muito bem. Outra coisa também que é importante analisar aqui primeiro, uma coisa eu quero deixar bem claro, que nós aqui não temos vínculo com religião nenhuma. Aqui o propósito é estudar a palavra de Deus, esclarecer verdades. Pense você que estamos aqui para defender igreja tal, igreja fulano de tal, não. Estamos aqui para defender a Bíblia, a palavra de Deus. Então o que nós vamos analisar aqui é o seguinte. Primeira coisa, isso é uma parábola, uma alegoria. Outra coisa também é importante nós analisar. Veja, Jesus foi na sepultura de Lázaro. Lázaro havia sido morto e já fazia 4 dias. Quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, o que Jesus falou para Lázaro, você lembra? Ele disse: Lázaro, saia da sepultura. Veja,
saia da sepultura. Ora, onde estava Lázaro? Se Lázaro estivesse no céu, Jesus ia ter que dizer assim: Lázaro, desça do céu e entre no seu corpo outra vez. Não era? Mas ele disse assim, ó, Lázaro, saia da sepultura. Porque Lázaro estava ali dormindo o sono da morte. Porque a morte para Jesus é um sono muito profundo. Quando ele foi ressuscitar a Talita, ele disse, menina, levanta-te. E ela tornou a vida. Outra coisa importante você analisar aqui é o seguinte. Muitas pessoas também se apegam ao ladrão que foi salvo. Quando ele diz assim, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E Jesus disse para ele, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse, em verdade te digo que hoje. Porque o texto foi alterado. O texto foi alterado. Jesus disse, em verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Ali ele estava somente garantindo a salvação de Dimas, né? Só estava garantindo. Garantindo a salvação de Dimas. Ele não estava dizendo que Dimas estava no paraíso junto com ele. Exatamente. Até porque também, Jesus, ele levou 3 dias para sair da sepultura, para ressuscitar. Ele não foi direto do céu. Ele ficou 3 dias na sepultura. E quando ele ressuscitou, o que ele disse para Maria Madalena? Não me toques, Não me toques, porque eu ainda não subi para o Pai. Para o Pai. E agora? Como é que fica? Por isso que é importante você não isolar o texto. Você tem que ver, você tem que fazer um estudo amplo sobre o assunto, para você poder entender melhor. Outra coisa também, Lázaro tinha morrido, Lázaro era um homem fiel a Deus, Lázaro era um homem humilde, era um homem convertido a Jesus Cristo. E muitos judeus ali, incrédulos, né, que acreditavam também na imortalidade da alma, que essa crença é velha, essa crença é lá desde o Éden, quando Satanás disse, certamente não morrerás. Essa crença é desde o começo do mundo. Então, quando Lázaro morreu, muitos judeus em volta ali acreditavam na imortalidade da alma. Então, Jesus pega a morte de Lázaro e faz essa parábola. Por isso que na parábola, Abraão diz assim, eles têm Moisés e os profetas. Sabe o que Jesus quis dizer? Aquele povo ali tinha a Torá na mão. Eles criam em Moisés de uma maneira que virou fanatismo. Eles não entendiam nem os livros de Moisés. Moisés falava sobre o Messias. E o Messias chegou e eles não acreditaram. Por isso que na parábola eles dizem assim, se não crê em Moisés e nos profetas, também não vão crer, ainda que alguém saia da sepultura. Essa é a interpretação certa dessa parábola. Jesus usou alguém que ele ressuscitou dos mortos para fazer essa parábola, para que muitos que estavam ali entendessem pelo Espírito. Porque muitas coisas Jesus deixou para nós entendermos pelo Espírito. Né? Lembra o que Jesus disse para a mulher do poço, a mulher samaritana? Chegará um dia e os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E chegou esse dia. Hoje é esse dia. Então, Jesus pega aquela morte de Lázaro. Porque Lázaro, quando ressuscitou, Lázaro foi perseguido. Eles queriam matar Lázaro outra vez. Acredita nisso? Lázaro foi perseguido para ser morto de novo. Aquele povo era tão incrédulo que era difícil o evangelho entrar naquele povo. Foi difícil. É por isso que Jesus disse assim, vocês são sepulcro caiado. Vocês são santos somente por fora. Por dentro vocês são podres. Vocês
Vocês vai à casa das viúvas para fazer longas orações com interesse. Vocês pregam nas praças para ser aplaudidos. A religião ali estava, aquele povo estava tão fanático na religião que quando chegou o Messias, eles desprezaram. Outra coisa que você tem que notar na parábola: como é que no céu alguém vai molhar o dedo na água e botar na boca de uma pessoa que está lá no inferno? Como é que pode isso? E dentro de um tanque, vamos dizer, dentro de um tanque com muito grau de temperatura, como é que a pessoa vai encostar o dedo lá, chegar pertinho do fogo lá? Como uma pessoa com vida vai chegar bem pertinho do outro lá e botar a mão no fogo, né? Dentro do fogo para dar pingar um pouquinho de água na boca de uma pessoa que está lá dentro das chamas? Não tem condições, Pois é. certo? Outra coisa também que a gente vê aqui, Lélio, é o seguinte. Aqui no versículo 22 diz assim: morreu o mendigo e foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. O seio de Abraão, muitos dizem que é o céu. O seio de Abraão é o lar de todos os salvos. E como é que pode? O seio que eu conheço é os peitos, é a parte aqui da frente do homem. É a parte onde ficam os dois seios dele. Como é que um seio de um homem podia aguentar, agarrar milhões e milhões de salvos? Você vê, né? Não tem como. Não tem como. Como é que Jesus ia construir casas para morar no peito de uma pessoa? Não tem como. Não tem como, certo? Não tem como Abraão abarcar todos os mortos justos, todos os mortos justos no seu seio. Como é que pode? Não tem como isso Não tem aí. É como. só você analisar. Quando você pega as escrituras e analisa tudo no seu contexto, o contexto mestre que começa lá atrás, a perfeição das escrituras em relação às doutrinas, né? E, e assim, você tem que analisar, você tem que analisar o assunto, você tem que ir a fundo. Você não pode pegar o texto e isolar o texto, porque você vai fazer com que a Bíblia diga coisas que ela nunca disse. E Jesus nas parábolas, a meta de Jesus nas parábolas era para que muitos entendessem, mas muitos não entendessem. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus que encarnou o próprio Deus. Então ele sabia, ele conhecia os pensamentos de muitos ali. Muitos estavam ali em redor de Jesus, não porque queria se arrepender, não porque queria ouvi-lo, mas porque queria zombar dele. E ele conhecia cada um ali. Mas ele também conhecia aqueles que eram seu, aqueles que eram humildes, que queria realmente aprender as escrituras sagradas. É por isso que ele diz assim: para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então muitos ficou sem entender, sabe por quê? Porque queria zombar de Jesus. A meta das parábolas é essa. Tudo é simbólico, tudo é um símbolo. Só os pequeninos é que entendem as escrituras sagradas. Não adianta um doutor aí formado, ele pode ter faculdade de tudo. Se ele não tiver humildade em seu coração, ele jamais será sábio nas escrituras sagradas, porque essa sabedoria Deus só dá para os humildes. Outra coisa, Lélio, que eu vejo aí é que os Deus ele disse que traria os humildes para confundir os sábios e entendidos. Não é porque você é doutorado em línguas, você é um doutorado em teologia. Eu sei o que é teologia. Eu sou um leigo, mas sei o que é teologia. Teologia é o estudo da palavra de Deus. A palavra teologia, teu é Deus. Logia é estudo. Eu só tenho o primeiro ano, o primário. Eu tenho, pode dizer, a primeira estudo, né? Hoje, completo.
entendeu? Primeiro grau completo. E eu sei essa palavra. Por que eu sei disso? Por que eu sei dessas palavras? Simplesmente porque o Espírito Santo, ele é quem é o professor. Se o Espírito Santo é o professor de um teólogo, se o Espírito Santo é um professor de um doutor em teologia, se o Espírito Santo é o professor de um mestrado em teologia, ele também é meu professor também. Entendeu? Então Jesus disse assim, ó, Paulo disse, a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui no meio desse povo aqui, que Jesus estava fazendo essa parábola do rico e Lázaro, existia também os escribas. Os escribas, eles criam muito na ressurreição dos mortos. Ele achava que os mortos que morria, aquele que morria justo, eles iam direto para o céu. E aqueles dos escribas que morria e tinha alguma falta ainda, ele achava que ele, orando por aquele que morreu, Deus ia perdoar os pecados através da oração daqueles que estavam vivos. Achava que Deus ia levar pessoas para o céu. Como foi no caso de Moisés. Que Moisés errou quando bateu na rocha. Moisés era para tocar na rocha, ele bateu na rocha. E por isso ele perdeu de entrar na Canaã terrestre. Onde a terra onde manava leite e mel. Deus disse, olha, por causa do teu erro, da tua incredulidade, porque eu disse que ia sair água da rocha, e era para tu tocar, e tu disse, será que sai água dessa rocha? E bateu na rocha, e Deus, mostrando que ia sair água, realmente água da rocha, a rocha, na hora que Moisés bateu na rocha, a rocha rachou e saiu água. E Moisés ficou ali, de boca aberta, porque a água saiu. Aí Deus disse, por causa da tua incredulidade, tu não vai entrar junto com esse povo. Chama outro, chama Josué. Josué que vai entrar no teu lugar. Josué vai ser teu sucessor. Foi isso? Foi. E ele subiu para o monte, Deus disse, agora vai lá para o monte. Quando chegou no monte, Moisés morreu lá no monte e disse que seu corpo foi levado pelos anjos. Então os escribas achavam que uma pessoa quando morria assim, que tinha alguma falta, achavam que umas pessoas orando por eles, Deus poderia arrebatar o seu corpo para o céu. Os escribas, sabia disso? Uhum. Os escribas acreditavam nisso. Então Jesus, como ali estava cheio de escribas e cheio de fariseus também, os fariseus acreditavam também na ressurreição dos mortos, mas eles só acreditavam nos mortos na vinda de Cristo, na vinda do Messias, dos mortos justos, dos judeus mortos justos. Eles só acreditavam, os fariseus só acreditavam que eram os judeus naquele tempo, eles só acreditavam na ressurreição do justo na volta do Messias. Foi por isso que quando Cristo morreu, muito corpo de santo Ressuscitaram. Entendeu? Interessante. E muitos fariseus, você pode ver lá que muitos fariseus, quando olharam para o céu, disseram assim, realmente nós crucificamos o Filho de Deus, porque ele viu muitos corpos de santos ressuscitar. Exatamente. Entendeu? Então veja mesmo, da onde foi que saiu aquele corpo de santo? Saiu da onde? Veio do céu? Não. Saiu da sepultura. Da sepultura. Diz que a sepultura se abriu. A sepultura se abriu. E os mortos de muitos ressuscitaram. Muitos corpos de santos ressuscitaram na morte de Jesus. Exatamente. É por isso que essa doutrina, ela acaba com muitas outras. Se essa doutrina da imortalidade da alma, ela derruba por terra muitas verdades. Isso aí nós temos que tomar cuidado. Para que ressurreição, se você já vai logo direto para o céu? Para que volta de Cristo, se você morre e já está lá com Cristo? Para que Cristo vai voltar mais, se a pessoa quando morre vai direto para lá? Entendeu? Veja aí como é complicado.
Nós temos que entender uma coisa. Quem disse que a alma é imortal? Quem disse? Lá no começo. O próprio Satanás. Lembra? Satanás. Foi ele que disse certamente não morrerás. E ele luta até hoje para manter essa doutrina em pé, essa mentira em pé. E ele vai usar, sabe o que? Para ser mais eficaz? A Bíblia. Pegando textos isolados, texto fora do contexto, distorcendo. Outra coisa importante também é que em todas as parábolas de Cristo, as parábolas, todas elas, a maioria, não vou dizer todas, mas a maioria era apontada para os judeus. Era para esclarecer a incredulidade dos judeus. Você pode ver, todas as parábolas, quase todas. A parábola do rico e do Lázaro, ele usou a morte de Lázaro porque tinha muitos judeus ali que não acreditavam. Os escribas e fariseus. A maioria das parábolas era apontada para o povo judeu. Por isso que Jesus falou em parábolas. Essa foi a meta das parábolas. Aqui é a parábola do... Tem a parábola o rico e o Lázaro. O rico, aqui na parábola, representava todo o judaísmo. Todo o judaísmo. Por quê? Porque ele era rico em sabedoria. Eles eram ricos em verdade. Eles eram ricos na lei de Deus. Eles cumpriam realmente com a lei de Deus. Os seus filhos eram criados na religião. Eram considerados ricos. Rico porque tinha a fonte da verdade. E Lázaro representa todos os gentios. Porque os gentios naquele tempo eram rejeitados. Até hoje, né? Até hoje são rejeitados pela hoste judaica. Todas as outras nações que não são israelitas na carne, que nem nós hoje, são rejeitados pelo judaísmo. E até os da diáspora. Quem não sabe o que é diáspora é aqueles que são famílias guardadas dentro do santuário lá em Israel. São aqueles que moram dentro do santuário, são da diáspora. São aqueles como, por exemplo, quando Moisés fez o santuário dentro do santuário lá no deserto, quem morava dentro do santuário eram os sumos sacerdotes e a tribo de Levi. Porque eles que guardavam as coisas de Deus, as coisas celestes, eram eles que guardavam. Os sumos sacerdotes e os levitas. Ficavam dentro enquanto as outras nações, as outras tribos de Israel ficavam ao redor do santuário. Os da diáspora é aqueles que moravam dentro do santuário. Eram os judeus que viviam em acesso com a palavra de Deus, em oração, em pregação do evangelho, em tudo. E aqui eles rejeitavam os gentios na carne. O gentio da carne, eles consideravam como imundo. Imundo. Aqui representa isso. As duas nações. A nação rica era Israel. A nação pobre era os gentios. E Jesus queria dizer que veio morrer por todos eles. Não somente pela nação israelita, mas Jesus veio morrer por todos. Veja quando a mulher, como ele falou, na mulher samaritana. Ele disse, como é que tu, judeus, a mulher falou, tu vem falar comigo que eu sou samaritana? Tu sabe que o samaritano não se une com os judeus? Na verdade, tu sei o quê? Tu sou o profeta mesmo? Ele disse, olha, a verdade vem da onde? A verdade vem dos judeus. Mas ele disse, meu pai, ele também tinha um povo que acreditava na verdade, em espírito, e vivia a verdade, em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores têm que adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito.
Importa que seja adorado em espírito e em verdade. Deus estava dizendo que não só era somente para os israelitas, mesmo que a verdade estava entre os israelitas, mas aquele que adorasse o Pai em espírito e em verdade, esse também tinha direito à salvação. O estudo está chegando ao final. Eu quero dizer para você uma coisa. Estude as escrituras. Todo assunto que não ficar claro para você, pesquise. Busque entendimento do Espírito Santo, que Deus vai revelar para você. É claro que não é todas as coisas que Deus vai te revelar, porque aquilo que não está revelado cabe somente a Deus, não a nós. O que está revelado é para nós, mas aquilo que não está é para Deus. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um estudo da Palavra de Deus. Estude cada dia mais. E não perca o próximo estudo. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe também, ajude o canal a crescer, porque é importante estudar a Bíblia. Ajude o canal, compartilhe, você que está assistindo agora, compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer, para que a pregação do Evangelho seja pregada verdadeiramente, não distorcida como um movimento religioso está pregando, tudo misturado, tudo distorcido. Aqui não, aqui a gente prega tudo dentro das Escrituras, dentro da verdade. Muito obrigado, que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau.